Estamos de volta para o segundo bloco e eu quero introduzir aqui essa questão, o Acre. O Acre a gente tem observado, até em função dos dados que o Narciso apresentou, você pega Natal, né, pega o Rio Grande do Norte como um estado distante da fronteira, é litoral, nós estamos aqui e a gente percebe, apesar de críticas que é natural e normal, a pessoa quando vê 2, 3 assassinatos já fala, está tudo fora de controle, mas a maioria das pessoas, o senso comum e o bom senso aponta que a situação é grave, mas que tem um controle, até porque existem guerras entre facções que fogem ao controle de qualquer... Como é que o senhor vê? É a disputa pela rota, é aquilo que a gente vai falando no outro programa, a geopolítica do crime no Brasil mudou. A disputa pelos territórios é uma disputa intensa, a interiorização do crime está clara. E nós estamos vivendo um momento como esse. Não adianta determinado Estado cumprir o seu dever da melhor forma possível se a gente não conseguir enxergar uma política pública nacional capaz de conduzir todos os Estados para o mesmo caminho. Nós não temos como conseguir compreender a segurança pública somente olhando para um Estado da Federação. E é isso que nós estamos chamando a atenção. Hoje, por exemplo, Narciso, se eu quiser saber quantas pessoas morreram ontem à noite em São Paulo, eu não sei. Eu sou secretário de Segurança. Se eu quiser saber quantas pessoas morreram ontem no Rio Grande do Sul, eu não sei. Como é que pode isso? Como é que você vai orientar um plano de segurança pública se você não tem os dados de todos os estados da federação para apontar o caminho da política adequada para poder fazer aquele devido enfrentamento? Então é isso que nós estamos discutindo. Quando a gente fala que só 6 estados colocaram bloqueador de celular, isso é grave. Isso é grave porque nós podemos colocar o bloqueador aqui e outros não colocar e a gente Quais foram os estados, secretário? Nós temos aqui, o Acre colocou, nós temos... São Paulo teve um presídio que colocou, né? Não é o maior presídio, mas teve um presídio que colocou. Nós temos Santa Catarina, colocou em um presídio, o Rio Grande do Norte colocou agora em um presídio, mas colocou e já retirou pela pressão que ocorreu lá. Então, hoje, é difícil, porque o que eles dizem? Que se colocar a pressão das organizações criminosas, ela coloca em risco a população na rua. Isso é muito sério, porque quem manda é a inversão dos papéis. Não é o Estado. Não é o Estado. Mas aí, secretário, aí eu vou abordar uma outra questão que está vinculado à droga, à violência. Nós temos que atacar também, e eu acho que é um ponto que poderia sim ser discutido aí, é a questão social do Brasil. Vamos imaginar, Narciso, e aí do Brasil de uma forma geral. A própria pobreza... Os bolsões de miséria. Os bolsões de miséria. Imagina o seguinte, Narciso. Você tem um jovem na periferia aqui de Rio Branco, desempregado. Aí vê o pai, muitas vezes, alcoólatra. A mãe também sem condições, os irmãos passando miséria. Chega alguém e faz um oferecimento para ele. Sedução, né? Olha, você vai ganhar tanto. Para fazer isso, é complicado e o jovem é levado a aceitar. Muitas vezes, eu não estou generalizando, evidentemente, né? Porque não é só a pobreza também, ele é levado muitas vezes a atender uma emergência que ele precisa para suprir as deficiências familiares. Como é que também vocês veem essa situação, secretário? Não, essa análise social não pode estar desvinculada da segurança pública. A segurança pública ela tem muitos matizes. E é por isso que a gente enxerga a segurança pública de maneira holística. Ninguém pode imaginar que um país afundado numa crise institucional, de descredibilidade, de descrença nas instituições... É onde eu queria chegar não também. Tenha reflexo na área da segurança pública. Isso. Não tem como. Nós temos municípios no Estado brasileiro e que nós temos crise de prefeito que entra e que sai, de prefeito que entra e que sai, e que se reflete na segurança pública. Então, a segurança pública, ela acaba sendo o último bastião da sociedade. É onde, depois de uma porção de situações que acabaram não caminhando como devia caminhar. Aqui no Acre, nós temos escola em período integral. Aqui no Acre nós temos 1.500 bombeiros mirim que estudam no contraturno da escola. Aqui no Acre nós trabalhamos esporte, cultura e lazer. Na segurança pública, num trabalho chamado Chegando na Frente. Agora, a sedução é grande.
O que você está falando é correto. Imagina, Narciso, você vai pegar seu filho lá, o Narcisinho, vai dizer assim, eu vou educar ele 16 anos nas escolas, vou colocar nas melhores escolas. Depois disso ele vai buscar, vai fazer uma faculdade, vai acessar o mercado de trabalho, talvez não vá ganhar aquele salário dos sonhos, mas nesse período tem uma tentação toda semana. Talvez para alguns seja mais fácil ter esse controle, mas para outros é mais difícil. Família, igreja, sociedade civil organizada, poder público, é isso tudo que compõe esse mosaico de segurança pública. Por isso que é o problema mais complexo da atualidade no Brasil. Eu não tenho nenhuma dúvida, Osmi, já falei isso. Saúde é emergencial, complexo, tem uma dimensão enorme, mas eu sei, eu tenho um diagnóstico. Eu consigo botar uma quantidade de dinheiro, gerar mais leito, gerar mais médico, eu consigo melhorar essa situação. A segurança, ela tem viés econômico, viés social, viés psicológico e outros viés e outros matizes aí que faz com que a gente tenha um problema complexo. Se repressão resolvesse segurança pública, somos o estado que mais prende. Eu dava e a gente dava aqui no Acre a fórmula para o Brasil. Somos o estado que mais prende proporcionalmente. Mas só isso não se basta. É por isso que o Acre está puxando esse debate. Para discutir com os demais estados, para que todos os governadores, e todos os governadores estão sofrendo na pele esse problema, apresentem uma carta para que a União compreenda agora que tem que colocar a vida em primeiro lugar. A vida é que tem que ser colocada em primeiro lugar. Ô, secretário, eu quero voltar a um assunto que foi falado há pouco tempo, que o Acre é um dos 6 estados do Brasil que instalou o bloqueador de telefone celular. Os outros não fizeram isso. Por quê? E qual o custo do investimento para proceder esses bloqueadores? Olha, o custo, eu não sei exatamente de cabeça assim, Narciso, porque fica mais afeta ali a área do IAPEM. Mas eu posso dizer que o custo-benefício é extraordinário. Mas e o custo real, o custo monetário? O custo monetário é esse que eu não sei te dizer. É esse que eu não sei se eu não sei de cabeça. Que foi altíssimo ou... Eu acho que não. Eu acho que não. Acho que não. Eu acho que não. Agora veja só. Imagina se todos os 27 da unidade da federação colocasse bloqueador de celular nos escritórios do crime desse país. Todos. Se todos colocassem, a partir do nosso encontro, sabe por que não coloca? Porque precisa coragem e ousadia. E precisa ter controle da população carcerária. Essa é uma verdade que a gente tem que dizer. Isso a gente tem que dizer. Os estados brasileiros não controlam a sua população carcerária. Quem controla a população carcerária é o próprio preso. Quem bate o cadeado lá é o preso. Quem prende o preso é o preso. Quem manda lá dentro é o preso. Lá no seu estado, já tivemos rebelião porque faltou ervilha na marmita. Nós já tivemos ataque a ônibus e a delegacia porque não tinha milho na marmita. Você imagina o que é isso? Então, ou a gente para pensar com ações concretas, mudança legislativa, ações concretas, integração do Estado brasileiro com a base de inteligência e de análise criminal única, ação concreta, decisão política para que as Forças Armadas ocupem as fronteiras, ação concreta, um fundo de segurança pública, ou um SUS para segurança pública, que não seja igual à educação, porque o repasse constitucional é 23% para a educação, e acho que é pouco, tinha que ser até mais. O Brizola, lá no Rio de Janeiro, quando foi governador, colocou 50. Não, eu estou dizendo o seguinte, que a União tem que priorizar. Tem que priorizar a segurança pública, porque não sou eu que peço, Narciso. Não é você que pede, nem o Osmi, é a sociedade brasileira que pede. Não, mas antes dele, a ressocialização coloca como item fundamental. Sim, ressocialização. Leonildo, o secretário abordou as questões de governo, de união. Como é que você vê... Porque o que a gente sente também é que falta um governo com autoridade no Brasil para resolver essas questões. A gente vê o Emilson falando com tanta paixão de segurança pública, né, com tanto amor, que a gente fica até empolgado também com o tema, né, porque esse é um tema que realmente mexe com todos nós.
né? Porque nós não estamos falando apenas da criminalidade agora. Nós estamos falando do futuro, das nossas gerações futuras. Pessoas que estão sendo todo dia arregimentadas para o exército do crime nas nossas periferias, nas nossas locais mais distantes, onde às vezes a força do Estado não chega. E você aborda um assunto muito pertinente. A gente vai receber agora o presidente Temer, né, com todas as divergências políticas que nós temos, mas eu acho que esse é um tema que ele não tem cor partidária. Claro. Esse é um tema que nós temos que nos desprovir de vaidades e de qualquer sentimento que não convirge ideologicamente. Mas é claro, e a sociedade vem acompanhando, que o nosso governo federal ele tem priorizado muito mais a manutenção do cargo presidencial do que os interesses da nossa sociedade. A gente viu, por exemplo, recentemente, a redução do corte dos investimentos no SUS. Segurança pública, não só nesse governo, mas em governos anteriores, nunca foi a prioridade maior. E o governador, entendendo que o Estado do Acre, sozinho, Estado pequeno como o nosso, subnacional, não tem condição de enfrentar esse grave problema que nós vivemos, aqui ainda há um controle pela força de ação dos nossos policiais. Nós temos a polícia que mais prende, temos a polícia militar que é a mais honesta desse país, mas isso não é suficiente. E eu costumo dizer, se não fosse um tema que mexesse tanto com a sociedade, não viriam tantos governadores e tantas autoridades debater um tema tão iminente, um tema tão importante que hoje está na ordem do dia. E um governo central com credibilidade e com força, com certeza, poderia ajudar muito mais. Ô, secretário, as facções criminosas exercem um fascínio e um predomínio nas detenções. Aqui no Acre, reportando-me a essas facções, elas já foram eliminadas? Ou, na impossibilidade de eliminá-las, elas estão sob cabresto? Ou sob controle? Sob controle. Nós estamos fazendo um enfrentamento. Hoje nós apresentamos 137 presos. Hoje, quando tivemos uma operação, apresentamos 137 presos. Nós estamos fazendo operações constantemente, rotineiramente. Toda vez que eles botam a cabeça para fora, a gente coloca atrás das grades. Nós mandamos inúmeros para fora do Estado. Nós botamos inúmeros no RDD. Nós botamos inúmeros no local de onde nunca devia ter saído. Agora, a gente precisa avançar com muitas coisas. Nós temos muita dificuldade ainda, Narciso. Muitas. A gente não pode dizer de maneira nenhuma que no estado do Acre a situação está absolutamente sob controle, Asmi. Eu não posso ser leviano se amanhã acontece... Olha, os últimos meses, mais de 90% dos crimes contra a vida, os homicídios que ocorreram aqui no estado do Acre, foram execuções. Mais de 90% dos crimes contra a vida nos últimos meses que ocorreram no estado do Acre foram execuções. E mesmo assim, nós ainda somos o estado que mais elucida crimes contra a vida do Brasil. Mais de 60%. Já tivemos mais de 80%. Hoje caímos para mais de 60%. É muito. Isso é número da Europa. Uma polícia que é mais honesta do Brasil. 250 policiais militares na academia, 250 policiais civis na academia. Entregamos hoje 18 viaturas, entregamos há poucos dias 20. Estão treinando? Estamos entregando 48 motocicletas daqui a pouco. Tem estado que sabe quanto tempo que não faz concurso para a polícia? 13 anos. Tem estado que os policiais estão pedindo para sair, estão pedindo para ser exonerado. Estão saindo do cargo. Isso é uma tragédia. Imagine os professores pedindo para deixar de ser professor. E imagine os policiais dizendo para o Brasil assim, não quero mais ser policial. Ou a gente coloca isso aqui em cima da mesa e começa a debater hoje, ou daqui 10 anos nós vamos estar discutindo o quê? Então, essa é a sensibilidade de uma pessoa que é um estadista, que está saindo da política, que está saindo agora, que é o governador Tião Viana, que está conduzindo o processo eleitoral, mas que vai sair daqui a pouquinho, mas que não está satisfeito com a situação de segurança pública no país. E que acha que é capaz
de promover uma mudança. E eu tenho convicção de que a gente pode fazer uma mudança. Te falei 4 ou 5 situações objetivas que nós vamos tratar no encontro. Vão ter outras objetivas, que são situações que basta uma decisão, Astério. Que basta uma decisão. Basta uma decisão, um comando para dizer assim, vai funcionar assim a partir de agora. Por que é que a gente não bota agora, lá na ponte de Brasileia, uma guarnição específica do Exército e diz bem assim, Brasileia, Itaçolândia, a partir de agora vai ter uma guarnição aqui 24 horas por dia. Essa é uma decisão política. Mas eu tenho Eu tenho que chamar o intervalo. Ah, vai chamar? Vou chamar. Chama à Terceiro vontade, bloco pode e a chamar. gente volta com você, tá? Tá bom, tá Vamos bom. ao intervalo e voltamos no terceiro bloco. Agora, não sai daí.